Fala concurseira, quem tá falando aqui é o professor Leandro Moraes e eu vim convidar você, tá certo? Para conhecer um pouco da cultura do estado de Goiás. Você conhece a cultura do estado de Goiás? Aspectos culturais da nossa cultura? Tenho certeza que você vai gostar bastante dessa aula. Uma aula nova, um assunto que recentemente entrou aí, tá certo? Em pauta, na realidade étnica, cultural, histórica e geográfica do estado de Goiás. E vamos lá! Vamos aprender um pouco sobre isso. Vem comigo, vamos lá. Temos aí, ó, aspectos culturais de Goiás, né? Duas manifestações culturais típicas aí, né? Até o final dessa aula você vai saber quais são, né? Eu tenho certeza que essas imagens aqui, ó, que essas imagens aqui em cima, ó, você já deve ter visto em algum lugar, tá? São aspectos aí fortes aí da nossa cultura, né? De um lado nós temos aí os farricocos, né? Ligados ao fogaréu, né? E do outro nós temos as cavalhadas, né? As cavalhadas, né? Duas manifestações culturais fortes no nosso estado, beleza? E sem mais delongas, vamos lá. Vamos começar a falar sobre as cavalhadas. Olha lá em cima, ó. Olha que interessante, nós temos dois cavaleiros, né? As cavalhadas aí, nós temos um cavaleiro de vermelho, um cavaleiro de azul. O cavaleiro de vermelho representa os mouros, né? Que são os muçulmanos, né? E o cavaleiro de azul significa o cristão. E eles estão lutando as cruzadas, né? E essa encenação de luta entre cavaleiros, né, acontece em cerca de 19 cidades, as mais comuns, eu poderia dizer que eu poderia colocar como Santa Cruz de Goiás, as mais comuns, né, Pirenópolis e a cidade de Goiás, né? Então, o que seriam as cavalhadas? Cavalhadas é um folguedo que evoca torneios medievais. Apareceu aí torneios medievais e batalhas entre cristãos e mouros, né? Um enredo baseado no livro do Carlos Magno e os 12 Pares da França. Uma coletânea de história fantástica sobre esse rei. As cavalhadas acontecem durante a festa do Divino, nas regiões do sudeste e centro-oeste do Brasil. Os personagens principais são os cavaleiros, vestidos de azul, né, que são os cristãos, e os vermelhos, os mouros, né, os muçulmanos, e armados de lanças e espadas, ok? Lembrando mais uma vez, né, que é uma encenação de lutas entre cavaleiros, né, e traz que foi introduzido aí pelos portugueses. Ok, olha que bacana aí, ó, a luta, né, o figurino, que bacana, né? A corte é representada pelos personagens como o rei, o general, o príncipe, as princesas, embaixadores e lacaios, todos vestidos com ricas fantasias. Uma das mais famosas é da cidade de Pirenópolis, em Goiás, onde a festa inclui também personagens mascarados, né, de folclore que representam o povo, vestidos de roupas coloridas e montados a cavalos enfeitados. Eles saem pelas ruas a galope, fazendo algazarra. A encenação dura 3 dias, cada uma delas uma batalha. Ao final, os cristãos vencem os mouros que acabam se convertendo ao cristianismo, né? Então, ou seja, é uma luta ligada aí às cruzadas, né? Falou do Carlos Magno porque ele foi um francês, né? O rei francês que impediu o avanço dos mouros na Europa, tá? Os mouros que lutaram a Jihad, né? Ali no século VII, né? Invadindo o norte da África, entrando na Península Ibérica, ficando ali entre Portugal e Espanha, mas não conseguiram avançar sobre a França, né? Então falou sobre essa luta entre mouros e cristãos. Estamos falando sobre as cavalhadas. Em seguida, tá? Em seguida, não podemos deixar de lembrar sobre as congadas, né? As congadas são manifestações folclóricas e religiosas de origens mistas, destacando sua influência afro-brasileira, hoje incorporadas pela Igreja Católica em algumas regiões do Brasil, como Pirenópolis, Catalão, Goiandira e Goiás. Em Pirenópolis é a festa do Divino, tá? Mas quando eu falo da congada, palavras-chave, né? Quando eu falo da congada, eu não posso deixar de lembrar de Catalão,
tá? Catalão é o local ícone dessa festa. Não posso deixar de lembrar que faz culto a Nossa Senhora do Rosário, tá? E tem essa pegada aí afro-brasileira, tá? Na celebração das festas aos santos, em que a aclamação é animada por meio de danças, com muitos batuques de zabumba, há uma hierarquia na qual se destaca o rei, a rainha, os generais e os capitães. São divididos em turmas de números variáveis, chamados de ternos. Os tipos de ternos variam de acordo com sua função ritual na festa do cortejos. Os moçambiques, gatupés, marujos, congos, vilões, entre outros, tá? Bem interessante, né? A festa da Congada. Próxima festa, a festa do Divino Espírito Santo ou a festa de Trindade, né? Primeira questão é a relação dessa festa com o carro de boi, também chamada de festa do carro de boi, né? É muito presente aí na cultura goiana, né? A devoção ao Divino Pai Eterno em Trindade já tem mais de 160 anos. A história narra que por volta de 1840, um piedoso casal chamado Constantino Xavier e sua mulher Ana Rosa encontrou, enquanto trabalhava na lavoura, um medalhão de barro de aproximadamente 1 palmo de circunferência com a estampa da Santíssima Trindade coroando Nossa Senhora. Olha que bacana, né? Olha o tanto de gente, pessoal, que reúne essa festa, tá? Que é uma festa muito ligada também aos chamados romeiros, né? A romaria, romeiro, né? Pessoas pagando promessas, né? Que vão andando aí no acostamento de várias estradas aí, por Goiás, né? E olha só tanto de gente, uma festa muito forte, né? Além de tudo, também são atendidas milhares de confissões e realizadas centenas de batizados. A festa de Trindade, ou Romaria de Trindade, foi crescendo ano a ano, virando uma rica tradição religiosa no centro-oeste brasileiro. Um dos principais momentos da festa é o desfile dos carros de bois, que já entrou até para o Guinness Book, como o maior do mundo, né? O maior desfile de carros de boi do mundo, tá? Então, quando eu falo da festa do Divino Pai Eterno, eu tenho que lembrar de Trindade, que acontece em Trindade, tá? E tem essa questão aí do carro de boi. Show de bola? Continuando, né? Vamos falar da catira, né? Também chamado de cateretê. É uma dança de folclore brasileiro em que o ritmo musical é marcado pela batida dos pés e das mãos ao mesmo tempo, né? De origem híbrida, com influência indígena, africana e europeia, a catira, tá? Tem suas raízes em Goiás, no norte de Minas e no interior de São Paulo, tá? É uma dança típica, assim como podemos falar também da contradança, tá? A contradança é uma dança que tem relação de sincretismo, que é uma palavra bonita para se referir mistura entre o negro, indígena e o branco, tá? A contradança é uma dança tipicamente também goiana, né? Então tá aí ao lado, aqui em cima, ó, a encenação da catira, né? O pessoal batendo os pés aí, né? Bem bacana. A coreografia é executada na maioria das vezes por homens, boiadeiros e lavradores, e pode ser formada por 6 a 10 componentes e mais uma dupla de violeiros que tocam e cantam à moda. É uma dança típica do interior do Brasil, principalmente na área de influência da cultura caipira, São Paulo, norte do Paraná, Minas Gerais, Goiás e partes do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A coreografia da catira é quase sempre fixa, havendo poucas variações de uma região para outra. Normalmente é apresentada por violeiros, né? Nós temos aí muitos violeiros, beleza? Continuando, né? Podemos falar aí das artes, né? As artes em Goiás, né? Temos muitos são os nomes que se destacam e ainda projetam as artes em Goiás, na escultura sacra José Joaquim da Veiga, né? Vale, além do escultor, exímio pintor também, filho de Henrique Veiga Vale e a Cincinato da Mota Pereira deixaram trabalhos no Palácio do Conde de Arcos, né? Então, trabalhos tipicamente barrocos, né? Na escultura, Maria Guilhermina, Ana Maria Pacheco, Dina Gongoli, Divino Jorge,
Temos aí também nas letras, né, a nossa cora coralina, tá? Em relação à alimentação, não podemos deixar de lembrar do alfenim, tá? O que é o alfenim? É um doce de origem árabe que chegou ao Brasil através das embarcações portuguesas. Esse doce aqui em cima, ó, que bacana, ó. É no estado de Goiás. O município da cidade de Goiás se destaca como um dos únicos que produzem o doce, né? Entrou como patrimônio imaterial. Patrimônio imaterial do povo goiano. A tradição da gastronomia e cultura dos alfenis vem sendo preservada naquele município por Silvia Curado, uma senhora de 87 anos, a única doceira da região que ainda conhece o segredo do seu preparo. O alfenim é um doce de origem árabe que chegou ao Brasil através de embarcações portuguesas. No estado de Goiás, o município da cidade de Goiás se destaca como os únicos que produzem o doce, tá? Algo que é importante a gente ter em mente é o seguinte: existem algumas manifestações culturais que eu gostaria de pontuar, tá? Então, nós falamos das cavalhadas, que é uma festa que acontece na... Então, vamos botar aqui, ó. Cavalhada acontece na cidade, acontece em 19 cidades, né? E tem essa relação entre luta de mouros e cristãos. Nós temos também, pessoal, o fogaréu. O fogaréu acontece na cidade de Goiás, tá? Ela tem uma relação, tá, muito forte com os chamados farricocos, tá? Os farricocos que são essa imagem aqui, ó, desse pessoal de vermelho, com essas túnicas, né? E tem relação com a cruz de Cristo, né? Então, durante o fogaréu, é encenado a crucificação de Cristo, desde o momento da que ele faz a Santa Ceia, até o momento que ele é traído por Judas, é açoitado, né? Leva a cruz até o monte e lá ele é crucificado, né? As tochas se apagam, quando ele ressuscita as tochas retornam. Então nós temos as cavalhadas, temos o fogaréu, nós temos a congada, que acontece em catalão, e faz culto a Nossa Senhora do Rosário. Temos que lembrar também da Romaria de Muquem. A Romaria de Muquem acontece na cidade de Niquelândia, e ela faz culto a Nossa Senhora de Abadia. Temos que lembrar também do FICA. O FICA acontece na cidade de Goiás, e o FICA, pessoal, é o maior evento audiovisual, o maior evento audiovisual da América, e seu foco é o meio ambiente, tá? Muitas pessoas acabam ligando, tá, o FICA, por conta que acontece na cidade de Goiás, ao patrimônio histórico da cidade de Goiás, e não. O foco dele é a parte do meio ambiente. Nós temos outros eventos importantes, eventos até musicais em Goiás, como, por exemplo, nós temos o evento Canto da Primavera, que acontece na cidade de Pirinópolis, e tem diversos gêneros musicais que acontecem lá, e tem uma ligação forte com a Secretaria de Turismo e da Cultura, né? Temos o Caldas Country, que acontece na cidade de Caldas Novas, né? Tem um foco na música sertaneja, e ele é organizado aí pela iniciativa privada, né? Nós temos também o Encontro Nacional das Orquídeas, que acontece aí na cidade de Piracanjuba, o maior encontro de flores de Goiás. Nós temos o Encontro Nacional de Artes Cênicas, que acontece na cidade de Porangatu. É o maior encontro de artes cênicas de Goiás, tá? Do Centro-Oeste.
nós temos aí também as pinturas rupestres, né? Nós temos aí vários sítios arqueológicos em Goiás e nós temos fortes pinturas rupestres na cidade de Serranópolis, né? Inclusive lá nós temos a presença de cavernas com pinturas rupestres lá, ok? Não podemos deixar de falar da Cora Coralina. Cora Coralina, ela é uma pessoa que foi descoberta na terceira idade por Carlos Drummond de Andrade. Sua casa está presente ali na cidade de Goiás, né? Ela tem uma poesia simples, sem ser simplória, né? Com sua poesia entre becos e vielas, falando aí sobre a vida simples da mulher, do goiano, né? Das ruas de Goiás. Mas a Cora Coralina não chegou a entrar na Academia Brasileira de Letras. Quem entra na Academia Brasileira de Letras é Bernardo Ellis, tá? Bernardo Ellis, ele é um goiano, né, que foi policial civil em Goiás, foi escrivão de polícia, trabalhou em Anápolis, trabalhou em Corumbá de Goiás, e escreveu um livro que foi super premiado, que é o livro O Tronco. E o Tronco deu a ele, né, o Tronco virou série, virou minissérie, virou novela, um tronco que está aí por volta da década de 50, 60, uma luta entre jagunços e o exército, quase que um romance policial, tá? E esse livro deu ao Bernardo Ellis, tá? O título de entrar na Academia Brasileira de Letras. Então, é o único goiano que entrou verdadeiramente aí na Academia Brasileira de Letras, né? Cora Coralina não chegou a entrar, mas o Bernardo Ellis conseguiu entrar aí na Academia Brasileira de Letras. Temos a festa de Nossa Senhora do Pilar, que acontece em Pilar de Goiás, a festa de São Sebastião, que acontece na cidade de Silvânia. Nós temos o encontro dos muladeiros, que é o maior encontro de mulas do Brasil, tá certo? Que acontece na cidade de Iporá, ok? E esses aí são alguns dos muitos eventos que nós temos em Goiás, mas são eventos que recorrentemente estão em prova, beleza? Então vale a pena a gente ter todos eles em mente quando a gente for fazer as questões, porque é um assunto que está caindo em prova, né? Os eventos típicos de Goiás, ok?